No propósito de fundo político, o STF, por 8 votos a 3, oficializou a censura nas redes sociais no julgamento encerrado quinta-feira, dia 26, que, por sua característica de repercussão geral, é norma para todas as situações envolvendo publicação na internet. Construíram-se votos longos e tediosos, coalhados de ideias pomposas e autoritárias, algumas até agressivas, como a posição da ministra Carmen Lúcia Antunes e o seu desapreço pelo povo brasileiro, que, aliás, paga o seu salário e as mordomias do seu cargo. Cascateou-se em torno de que a liberdade de pensamento, já bastante relativizada, não oferece larga proteção dos direitos fundamentais e mesmo à própria existência do Estado, no exagero que se explica pela necessidade de construir barreiras para a expressão livre das ideias e pensamentos, mormente dos que não comungam com a mesma visão ideológica atualmente predominante. O julgamento decorreu da análise de 2 recursos extraordinários, tendo em tela o artigo 19 do Marco Civil da Internet, a Lei 12.963 de 2014, que contém as normas básicas da rede. Aliás, o seu artigo 2º é claríssimo ao afirmar que o uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, entendida como direito de buscar e receber informação de qualquer tipo, através de qualquer meio, visando justamente a permitir a pluralidade e a diversidade amplas. Na redação original, o artigo 19 previa que os provedores não podiam fazer seleção de conteúdo compatíveis com a prática de censura prévia. Apenas depois de notificado a retirar um determinado material lesivo do ar por meio de ordem da Justiça, é que seria acionada a sua responsabilidade civil por perdas e danos. Com a nova determinação do STF, ao declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 19, a notificação da própria vítima atingida por determinado conteúdo considerado ofensivo obriga a respectiva remoção, nascendo daí o vínculo da plataforma. Enquanto o legislativo não fizer o dever de casa de produzir lei para disciplinar o tema exatamente nas circunstâncias exigidas pelo atual momento social, o que saiu do converscote entre os iluministros na condição de capatazes do debate público passa a valer dentro do controle que a Corte imagina servir ao intento de manter a sociedade sob seu tacape para garantir a sua sobrevivência como instituição. De acordo com a decisão, os provedores retirarão imediatamente, livre de notificação, material antidemocrático, de terrorismo, de discriminação de raça, cor, etnia, identidade de gênero, pornografia infantil e tráfico de pessoas. Dentro da repugnância à direita que o tribunal não faz questão de esconder, apertou-se a corrente também para as empresas, no tocante à ação para inibir e apagar postagens criminosas em anúncios, impulsionamentos pagos, inclusive por robôs ou redes artificiais de distribuição. Esta atitude do poder sem voto representado pela Suprema Corte traz em seu ânimo a situação tantas vezes denunciada do avanço do judiciário diante do déficit democrático, no sentido de avançar e substituir a decisão da maioria representativa. Ao subordinar o ambiente digital, o STF impõe a moderação do que é divulgado, sendo que
Essa censura privatizada, como expediente para satisfazer a egolatria da corte, enraiza-se em critérios de difícil aplicação prática, podendo descambar para um excesso de precaução que levaria à desconfiança geral quanto à substância dos conteúdos. Isso cria uma atmosfera de insegurança que impulsiona a remoção preventiva de tudo que for potencialmente questionável quanto ao teor ofensivo, que significa dizer, em bom português, censura prévia. Por exemplo, expressões abertas como atentado à democracia pela sua vagueza exige do intérprete um esforço de entendimento que pode descambar para um exercício tendencioso à crucificação daquilo que estiver na pauta de imolação pública naquele instante. A indecisão do próprio tribunal refletida nas múltiplas propostas de solução para o problema, quando, finalizando o julgamento, cada um dos membros da corte tinha o seu kit censório para oferecer, é a prova de que o tema deveria ser objeto de discussão, de debate no Congresso Nacional e nunca pelo monastério de sábios de longas capas pretas. Ao fim da discussão, o plenário ainda lançou a pérola de pedir a produção legislativa sobre o assunto, quando já existe bem definida a Constituição da Internet, como é conhecida a Lei do Marco Civil. Enfim, agora temos uma censura privatizada, difusa, cuja missão delegada é a de desconfiar de tudo, antecipar a tesourada, retirar ideias e opiniões, em especial se advindas do espectro político estranho ao atual jogo do poder. São os novos tempos que todos precisamos aderir, queiramos ou não. Este foi o Soletrando de hoje. Inscreva-se no canal para dar aquela força na sua consolidação. Dê o seu like, dê o seu joinha, deixe seu comentário aqui embaixo sobre a censura nas redes sociais, ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Grato pela audiência. Tchau!